Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras e senhores convidados desta reunião, neste momento eu transformo a sessão plenária em Comissão Geral da Câmara dos Deputados com a finalidade de debater a quebra de patentes das vacinas para o combate ao vírus Covid-19. O tempo reservado a cada um dos ilustres expositores estará limitado a 5 minutos, para que possamos ouvir a todos e iniciarmos em seguida um profícuo debate. Em seguida, falarão os senhores líderes de partidos pelo tempo também de 5 minutos. Os demais parlamentares falarão a seguir pelo tempo de 3 minutos, conforme a ordem de inscrição. Por designação do presidente Arthur Lira e na condição de presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, presidirei esta reunião. E antes de passar a palavra à autora do requerimento, a ilustre deputada Alice Portugal, faço aqui alguns comentários em relação ao tema que nos reúne hoje. O avanço da Covid é, sem dúvida alguma, a maior tragédia sanitária do século, incomparável do ponto de vista de outras ocorrências no campo da saúde pública. Já são 2.800.000 mortes no mundo, mais de 550.000 nos Estados Unidos, 341.000 no Brasil, 166.000 na Índia. O Brasil é hoje o epicentro da pandemia no planeta, com um saldo inimaginável de 1/3 das mortes diárias por Covid-19 no planeta vem acontecendo no Brasil, mesmo possuindo o Brasil menos de 3% da população mundial. Houve mais mortos no Brasil no mês passado, no mês de março, do que na pandemia inteira em outros 109 países ao redor do mundo, que juntos somam alguma coisa em torno de 1,5 bilhão de habitantes. Todos nós sabemos que o combate ao vírus precisa ser feito em várias frentes, hoje exaustivamente conhecidas, mas o único remédio realmente eficaz é a vacinação em massa da população. O agravante no nosso caso são, sem dúvida alguma, as novas variantes que se apresentam. Como se sabe, mundialmente já foram detectadas quase 1.000 variantes do novo coronavírus. Uma média de 60 a 100 delas circulam aqui no Brasil. No epicentro mundial da pandemia, acabamos nos transformando também em um verdadeiro caldeirão de mutações, nos alertam os principais infectologistas do país e de fora do país. Há, portanto, uma situação de emergência geral, de caráter internacional, para as novas variantes e cepas originárias no Brasil e também em outros países, mais contagiosas que as iniciais, mais graves e muito mais letais. Pelo menos 3 delas, originárias do Brasil, vêm chamando a atenção do mundo. A P1 de Manaus, a P2 do Rio de Janeiro e agora a N9. A primeira já é internacionalmente classificada como uma variante de preocupação. Isso porque as pesquisas indicam que é altamente transmissível e poderia deflagrar casos muito mais graves. As outras 2 linhagens brasileiras estão classificadas no patamar de variante de interesse, porque são potencialmente perigosas, mas ainda falta comprovação científica. Ontem mesmo, uma nova e potencialmente perigosa variante do coronavírus foi detectada no meu estado, na minha cidade natal, Belo Horizonte, por cientistas da UFMG. E aqui vale um parêntese, que tem se dedicado com extrema competência, não apenas a detectar novas variantes, mas a buscar também novas vacinas. Portanto, é um trabalho que merece o reconhecimento de todos nós. Essa nova cepa tem uma combinação de 18 mutações nunca anteriormente descritas no SARS-CoV-2. Entre essas mutações estão algumas compartilhadas com as variantes brasileiras P1, aquela originada em Manaus, a P2 do Rio de Janeiro, com a sul-africana B11351 e com a britânica B117, todas associadas a uma maior transmissão. Essas variantes representam, na prática,
um risco efetivo de novos ciclos de contágio no mundo e até de comprometimento das populações já vacinadas com as cepas originais. Eu faço, senhoras e senhores, essas primeiras considerações para alertar que, além de agirmos para controlar a propagação do vírus entre nós, que avança de forma alarmante, nós temos o dever de nos preparar para novos desafios que poderão surgir à frente. E o Congresso Nacional, este Congresso Nacional, tem o dever de agir para enfrentar não apenas o colapso da saúde, mas também o colapso funerário, o destroçamento da economia brasileira, o desemprego em escala vertiginosa e a volta da fome entre os mais pobres. Tempos muito duros nos aguardam pela frente. Portanto, senhoras e senhores, precisamos agir, propor, ousar, ir além das críticas já exaustivamente feitas para uma solução que seja inteligente e articulada, construindo uma grande convergência de propósitos no país. Só para registrar, as nações ricas e de renda média alta, com 1/5 da população mundial, já adquiriram por contrato 6 bilhões de doses de vacina. 3 em cada 4 doses de vacinas aplicadas hoje são produzidas nos países desenvolvidos. Países em desenvolvimento só conseguiram adquirir 2,6 bilhões de doses, das quais 1,1 bilhão por meio do consórcio COVAX da OMS. Se a proporção de distribuição de vacinas e o ritmo de imunização da população se mantiverem nos níveis atuais, os especialistas estimam que a vacinação de 70%, e chama atenção para esse dado, de 70% da população em países mais pobres pode levar muito mais que 2 anos, em alguns casos até uma década. Na condição, portanto, de presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, eu estive na semana passada em reunião virtual com o embaixador da China, juntamente com a senadora Cátia Abreu, presidente da mesma comissão no Senado, e também numa longa reunião com o diretor-geral da OMS, Dr. Tedros Adhanom. Fizemos nesse encontro a proposta objetiva de mudança nos critérios de distribuição da vacina do consórcio COVAX Facility, que passaria a levar em consideração não apenas a questão populacional, mas o agravamento da pandemia e a velocidade de expansão do vírus. Tivemos também, por parte do Dr. Tedros, o compromisso de enviar ao Brasil 2 equipes da OMS para contribuir com os técnicos brasileiros com o avanço da fabricação das vacinas em território nacional. E esse, acredito, deva ser o ponto central da discussão que vamos iniciar hoje. E o último tema desse encontro foi exatamente essa questão que nos traz aqui. Dr. Tedros, como muitos outros especialistas no mundo inteiro, é um entusiasta da possibilidade da flexibilização temporária de patentes das vacinas contra a Covid-19 como forma de se acelerar a imunização, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. O Brasil já foi líder mundial nas iniciativas de conciliar os compromissos de respeito à propriedade intelectual com as obrigações de zelar pela saúde pública da população. Em 2000, a diplomacia brasileira logrou convencer os Estados Unidos a retirarem o questionamento que haviam levado à OMC contra artigos da Lei Brasileira de Propriedade Intelectual que permitem a licença compulsória de medicamentos. No ano seguinte, lideramos ao lado da Índia e da África do Sul o movimento que culminou com a Declaração de Doha sobre Saúde Pública e o Acordo TRIPS, que propiciou a adoção do artigo 31 bis e permitiu a produção e exportação de medicamentos produzidos sob licença compulsória em caso de ameaça à saúde pública. O Brasil é igualmente reconhecido pela ONU, pela OMC, pela OMS e outros organismos como exemplo no uso responsável das flexibilidades do Acordo TRIPS, como no caso do combate ao vírus HIV. A escala mundial da pandemia Covid-19, no entanto, supera em larga medida as flexibilidades hoje existentes no Acordo TRIPS. Estamos numa corrida contra o tempo. Quanto mais demorarmos para vacinar a população mundial, maiores as chances de desenvolvimento de novas cepas do vírus mais resistentes que as atuais.
O vírus, senhoras e senhores, não respeita fronteiras. Não adianta anunciar o início da vacinação de adultos acima de 16 anos, como pôde fazer o presidente Joe Biden, enquanto profissionais de saúde da linha de frente da pandemia em países na África, por exemplo, ainda não foram sequer vacinados. Como bem tem dito a OMS, só vamos vencer essa pandemia juntos, de forma solidária. E essa mesma solidariedade que cobramos em relação ao Brasil, nós devemos praticar em relação a regiões mais pobres do mundo. Seja por questões humanitárias, o que já seria, a meu ver, suficiente, ou mesmo por questão pragmática, pois enquanto o vírus não estiver controlado em todas as regiões do mundo, ninguém estará seguro. A proposta da Índia e da África do Sul, apresentada no OMC, defende uma moratória temporária dos direitos de propriedade intelectual para equipamentos, medicamentos, inclusive vacinas, relacionados ao combate à Covid-19. Mais de 100 países apoiam essa medida na OMC. O diretor-geral da OMS é um deles, a Agência da ONU para a AIDS, diversas organizações governamentais, não governamentais, como, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras, Anistia Internacional, também têm defendido a medida. Os países que se opõem abertamente, além do Brasil, pelo menos até aqui, são os Estados Unidos, a União Europeia, países da União Europeia, Suíça, Reino Unido, Noruega e Japão. A proposta não obriga os países a implementarem em seus regimes nacionais a suspensão de direitos de propriedade intelectual. Cada país terá discricionariedade para adotar ou não a moratória. O que a medida proporciona é um respaldo ao abrigo da OMC para aqueles que decidam fazer uso do instrumento para combater a pandemia. Diferentemente das flexibilidades existentes no Acordo TRIPS, que requerem um procedimento específico para cada licença compulsória implementada por produto, a moratória trará agilidade para que fabricantes nacionais em diferentes partes do mundo possam atuar na produção de medicamentos e equipamentos para enfrentar a Covid-19. Trata-se, portanto, de uma medida temporária que visa facilitar e agilizar o licenciamento compulsório e permitir o aumento da oferta de produtos para enfrentar a pandemia. No Brasil, e já avanço para terminar, o licenciamento compulsório encontra seus fundamentos na Constituição de 88, da qual tive a honra de participar, na qual as patentes são consideradas direitos de propriedade, mas sua validade é condicionada e limitada pela sua função social. São, portanto, válidas enquanto social, econômica e tecnologicamente úteis para o país. Sua previsão específica se encontra amparada na Lei de Propriedade Industrial. O sistema de proteção aos direitos de propriedade industrial foi pensado, naquele momento, para contribuir com o desenvolvimento dos países, por meio do incentivo ao investimento em novas tecnologias. Portanto, flexibilizar temporariamente suas normas é a maneira de manter tal contribuição no cenário atual e atender à função social da inovação. Resistências, é claro, ocorrerão. É certo, aliás, que já vem ocorrendo, inclusive de forma bastante organizada. Mas não há nada, senhoras e senhores, mais urgente hoje do que o combate à pandemia. O Brasil poderá, se assim decidir, utilizar a licença compulsória para garantir que as vacinas sejam aplicadas rapidamente em toda a população. Eu apresentei recentemente um projeto de lei exatamente nessa direção, propondo licença compulsória de imunizantes, medicamentos, produtos médicos, ingredientes farmacêuticos ativos, o IFA e outros insumos, bem como de qualquer tecnologia que possam ser utilizados no combate aos agentes causadores de surtos durante os períodos de estado de emergência em saúde. O projeto de lei 1247 de 21 prevê a licença de uso em caráter provisório, enquanto perdurar o estado de emergência. Todo fabricante com capacidade técnica, segundo a nossa proposta, poderá produzir vacinas em território nacional, desde que cumpridas as exigências sanitárias estabelecidas. Temos, como sabemos, capacidade industrial pública e privada, que pode ser adaptada para ampliar essa produção. No setor público, além da Fiocruz e do Butantan, que já vem trabalhando, eu cito a FUNED no meu estado, Minas Gerais, como exemplos de unidades de excelência. Outras unidades públicas podem se incorporar a esse esforço,
além, claro, do parque industrial privado. Não se trata, portanto, apenas de disponibilizar as fórmulas das vacinas, mas assegurar que as empresas públicas e privadas no Brasil adquiram a tecnologia e os insumos para produzi-las. Para tanto, no lugar de quebrar patentes, a proposta que trago para o debate é a de flexibilizar temporariamente as patentes com transferência de tecnologia, mediante, inclusive, o pagamento de royalties por doses aplicadas. A nossa tese é intermediária e implicaria em posicionamento menos radical no lugar da quebra de patentes, a sua flexibilização temporária. Conversei nesses últimos dias com os senhores ministros da Saúde e das Relações Exteriores e acredito que após as mudanças ocorridas em ambos os ministérios, nós podemos ter um novo espaço para esse debate, para que possamos avançar nessa proposta ou em qualquer uma outra que venha na mesma direção e nos permita alcançar os mesmos objetivos. Senhoras e senhores parlamentares, esse tema não comporta qualquer ação de viés político. Não se trata de ser contra ou a favor de quem quer que seja, mas de salvar o país. Poucas vezes, na nossa história, foi cobrada da nossa elite política tamanha responsabilidade e coragem. As estatísticas sobre essa tragédia jamais conseguirão retratar a realidade de milhares de famílias enlutadas, desfeitas e as milhares de perdas humanas irreparáveis. A hora é agora e a história nos julgará pelas nossas ações ou pela nossa omissão. Passo, portanto, a palavra, nesse momento, à ilustre autora do requerimento dessa Comissão Geral, deputada Alice Portugal, por até 20 minutos. Muito obrigada, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores e senhoras convidados a essa sessão de Comissão Geral. Vivemos o segundo ano de uma pandemia avassaladora, um novo vírus, uma doença que ainda